Bom dia, muito obrigada, Carlos, pela apresentação. Hoje nós vamos falar sobre atividade de água no controle da indústria de pet food, ok? Bem, a Decagon é uma empresa localizada nos Estados Unidos, em que ela fabrica os analisadores de atividade de água, e nós somos o escritório filial da Decagon aqui no Brasil. Bom, para iniciar nossa apresentação, eu vou fazer algumas perguntas para conhecer um pouco de vocês. Então, o Carlos vai postar as perguntas, eu gostaria que vocês escolhessem uma opção e clicassem no pool. A primeira pergunta que nós gostaríamos de saber é quem mede umidade. Nós estamos recebendo as informações. 85% das pessoas já votaram, sendo que 79% mede umidade e 21% não mede. Vamos para a próxima pergunta. Qual o método, quem mede umidade, nós gostaríamos de saber qual é o método utilizado para medir a umidade. Se é perda de peso em estufa, colocar na estufa e deixar até peso constante, ou utiliza a balança de infravermelho, ou a titulação por Carl Fisher, ou algum outro método. Nós estamos recebendo nós não temos ninguém que utilize Carl Fisher. Carl Fisher é utilizado mais na indústria farmacêutica. 41% por estufa, 41% infravermelho e 18% em outro método. Vamos à próxima pergunta. Nós gostaríamos de saber quem de vocês mede atividade de água? Nós recebemos 81% dos participantes que votaram, 68% mede atividade de água e 32% não. Então, dentre os que medem, nós vamos para a próxima pergunta. Nós gostaríamos de saber, dentre os que medem, qual o modelo do equipamento que vocês possuem. Nós estamos recebendo as informações. Entre os que selecionaram, nós temos a grande maioria. 50% possui Aqualab Light ou Pocket. Ok, muito obrigada pela participação de vocês. Começando, então, a nossa apresentação, nós vamos conversar sobre um caso real. Uma empresa fabricava 1.000 quilogramas de ração por hora. Essa empresa opera 8 horas por dia,
5 dias por semana, 22 dias por mês. Ou seja, essa empresa produz 2.112.000 quilos de ração por ano. Esse fabricante, ele vendia a 90 centavos o quilo da ração. Então, em um ano, ele tinha um faturamento de 1.900.000. Esse fabricante, ele nunca teve problema microbiológico com o produto dele, ok? Ele chegou a ter a Decagon por indicação de um consultor. Bom, ele sempre mediu a umidade dessa sua ração. Ele secava o produto até 8% de umidade, só que ele não sabia que esse 8% correspondia a um valor de 0,50 de atividade de água. Okay? De água baixa, por isso ele terminou-se o aumento do valor da atividade de água para 0,65, que é um valor seguro microbiologicamente. O produto permaneceu com a mesma textura e com a mesma palatabilidade e aumentou a umidade para 10%. Ou seja, eles passaram a produzir 2,22% a mais, o que equivalia a 46.000 quilos a mais, somente adicionando água. Ou seja, manteve toda a formulação original, só foi adicionada água. Essa adição de água gerou um faturamento, um lucro maior para ele de 42.000 por ano, sem alterar a fórmula, com a mesma quantidade de matéria-prima. Adicionalmente, ele teve uma redução na economia de energia, porque diminuiu o tempo de secagem. Então, se você gostaria de ganhar 42.000 a mais por ano, vendendo água, é controlar a atividade de água ao invés de controlar a umidade. Nós sabemos, e vocês que são da área, sabem muito bem que para produzir uma boa ração, é necessário que ela tenha todos os componentes nutricionais balanceados, uma boa palatabilidade, uma boa textura e também uma boa vida de prateleira. E para se ter uma boa vida de prateleira, não ter contaminação microbiana, é importante medir a atividade de água do produto. A atividade de água, vocês estavam assistindo um filminho no começo, é o equilíbrio que existe entre a água do seu produto e a água do ambiente. Isso é somente um inicial, tá bom? De atividade de água. E é importante que você tenha uma boa embalagem para que a atividade de água do seu produto permaneça constante, mesmo após você fabricar, manter lá no seu estoque durante o armazenamento e também quando o cliente leva o produto para casa e abre a embalagem. Então, manter a atividade de água sempre constante vai depender de uma boa formulação e também da possibilidade dele entrar em equilíbrio com o meio ambiente. Tudo entra em equilíbrio com o ambiente em que ele está. Pode ser um ambiente grande ou um microambiente, mas sempre vai entrar em equilíbrio. A velocidade que entra em equilíbrio depende da área superficial. Quanto menor as partículas, quem produz ração na forma de farelo, de farinha, entra em equilíbrio mais depressa do que quem produz as rações em pellets ou os extrusados maiores. Então, a área superficial é importante para a velocidade de equilíbrio, a velocidade do ar, a temperatura e a pressão atmosférica. Vamos lá. O que é atividade de água e como ela é diferente de umidade? A atividade de água, por definição, é a medida do estado de energia da água em um sistema. Não se usa mais dizer água livre ou água disponível, porque água livre ou água ligada é um fator muito
empírico. Você não consegue determinar essa quantidade de água livre, essa é a quantidade de água ligada, porque depende de muitos fatores químicos e físicos para se determinar o que é ligado e o que é livre. Então, a atividade de água é o estado de energia da água em um sistema. Nós vamos falar sobre isso e ilustrar. Umidade é a quantidade de água presente na sua amostra, em base seca ou base úmida. Como vocês disseram, a grande maioria testa a umidade, coloca em estufa, deixa até peso constante, ou coloca na balança, deixa desidratar até peso constante e pesa novamente. A umidade é um parâmetro que não tem padrão. Você não pode dizer, o meu padrão é 10%. O que evapora, o que se perde, não é somente água. Você insere muitos erros durante a manipulação, a pesagem do seu produto. Então, é difícil de você sempre ter padronizada o valor de umidade. A umidade é importante para você fazer a composição centesimal do seu produto. Nutricionalmente, saber quanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto de lipídios tem sua amostra. Mas ela serve para isso. A atividade de água vai lhe dar muitas outras informações. Então, o que significa estado de energia da água? Atividade de água significa essa probabilidade da água que ela tem de fugacidade, de ir de um lugar que ela está em maior concentração para um lugar de menor concentração de água. O estado de energia significa, se eu aproximar uma esponja de um becker com água destilada, água normal, a água vai migrar para a esponja. Qual a diferença entre a água que está na esponja e a água que está no becker? Quimicamente, as duas são água, são H2O. Fisicamente, aqui o fisicamente não é estado físico de sólido, gasoso, líquido, mas sim de energia física, elas são diferentes. A temperatura para evaporação da água no becker é diferente da temperatura necessária para a evaporação da água na esponja. Ou, para congelamento, a temperatura é diferente. A pressão de vapor, ou seja, a força para a água evaporar do becker é diferente da pressão de vapor na esponja. Essa é a definição de atividade de água, ou seja, do estado de energia da água. Por definição matemática, a atividade de água deriva de uma equação da termodinâmica do potencial químico, da equação de Gibbs, onde a fugacidade, ou seja, a tendência da água ir migrar de um lugar em que ela está em maior concentração para outro, é a equação da atividade de água. Aqui eu tenho esquemático, o vídeo que nós estávamos apresentando no início. Em um recipiente hermeticamente fechado, eu tenho água pura. Como ele está fechado, a água que está aqui, ela vai evaporar para a fase gasosa até entrar em equilíbrio. Ou seja, a pressão de vapor vai entrar aqui em equilíbrio. É a água que evapora e condensa, evapora e condensa. Em outro recipiente, eu tenho uma amostra, um biscoito. Também vai entrar em equilíbrio com este microambiente, uma vez que esse recipiente está hermeticamente fechado. O equilíbrio também evaporou uma molécula, condensou uma molécula. Na equação da fugacidade, então, a atividade de água é a pressão de vapor da minha amostra dividida pela pressão de vapor da água pura, ambas à mesma temperatura. Ok? Então, definindo matematicamente, a atividade de água é a pressão de vapor da água na minha amostra, dividida pela pressão de vapor da água pura, ambas à mesma temperatura. A atividade da água também corresponde à umidade relativa de equilíbrio dividido por 100. Ou seja, se eu tenho aqui o meu biscoito com
55% de umidade relativa significa que a atividade de água é 0,55. Ou seja, a atividade de água sempre será um valor menor do que 1, pois água pura é 1 e a atividade de água sempre vai ser 0, alguma coisa. A diferença entre medir umidade e medir a atividade de água. Aqui eu tenho uma tabela grande, como o Carlos disse, vocês vão receber essa apresentação. Coloquei aqui só para ilustrar a diferença entre os grãos e entre umidade e atividade de água. Eu peguei um valor aleatório de 11% de umidade. A 20 graus Celsius na cevada corresponde a 0,5 de atividade de água. Os mesmos 11% a 20 graus Celsius no sorgo já corresponde a 0,40, uma atividade de água bem mais baixa. Na soja, 11% de umidade, 20% a 20 graus Celsius corresponde a 0,60 de atividade de água. Ou seja, 11% de umidade pode ser diferentes valores de atividade de água. Tenho mais algumas perguntas para vocês. Nós gostaríamos de saber em qual etapa do processo de vocês, para quem mede atividade de água, em qual etapa do processo é medida a atividade de água? No desenvolvimento do produto, ou durante o processamento na saída da extrusora, após a secagem ou resfriamento, ou o produto final no controle de qualidade? Nós estamos recebendo as informações. A maioria, 56%, mede atividade de água após a secagem ou resfriamento. 28% no controle de qualidade. Ok, mais uma pergunta. E para quem mede atividade de água, por que vocês medem? Para fazer um controle microbiológico, para controlar a oxidação lipídica, o escurecimento não enzimático, reação de Maillard, no recebimento de matéria-prima, na mistura de ingrediente ou para liberação de lote. Dentre os que selecionaram, nós temos 65% mede atividade de água para controle microbiológico, 40% para liberação do lote. Ok, muito obrigada. Então, como vocês mesmos apresentaram, a maioria do pessoal mede atividade de água para controle microbiológico. Mas a atividade de água também serve para fazer outras avaliações, como a reação química e vida de prateleira, a estabilidade física do produto, para determinar qual tipo de embalagem é a melhor proteção, se vai haver transferência de água entre os ingredientes, o intercâmbio da umidade com o meio ambiente e numa etapa mais avançada em tecnologia, pode-se fazer uma curva de isoterma do seu produto. Bem, atividade de água e microbiologia, que é o mais conhecido. Como pode ocorrer a contaminação microbiana no produto de vocês?
pode ser durante a fabricação do produto, recebendo matéria-prima contaminada, os próprios manipuladores acabarem contaminando ou um ambiente fabril. No produto acabado, a contaminação pode vir do próprio consumidor e do ambiente residencial. As consequências da contaminação são a deterioração, ou seja, aparecimento de bolores, a alteração da cor e a textura, às vezes produção de gases e um odor atípico e desagradável. Para um desenvolvimento microbiano, nós temos que ter toda a condição adequada de nutriente, oxigênio, pH, temperatura e também de atividade de água. Nós vamos falar aqui sobre atividade de água, considerando que todos os outros fatores estão ótimos para o desenvolvimento do micro-organismo. O primeiro estudo de atividade de água feita foi pelo Dr. William Scott, um pesquisador australiano. O que ele fez foi fazer um meio de cultura com todas as condições ótimas, exceto variando a quantidade de água e inoculando estafilococcus. O que ele percebeu foi que quando a água estava em grande quantidade, o micro-organismo se desenvolvia numa velocidade, não tinha fase de latência, já entrava numa fase exponencial e atingia a sua fase estacionária. E que, quando a quantidade de água era menor, o micro-organismo já tinha uma fase de latência, uma fase exponencial menor e a fase estacionária com uma menor quantidade de micro-organismo. E ele descobriu também que, abaixo de 0,87, o estafilococcus não consegue se desenvolver ou se proliferar. Então, a atividade de água, ela não é bactericida, ela não é fungicida. O que acontece é que a atividade de água, ela reduz a proliferação microbiana, reduz a atividade bacteriana. Com a diminuição da atividade de água, o micro-organismo vai ter uma fase de latência muito menor e muito maior e uma menor quantidade de micro-organismo presente se ele conseguir se desenvolver. Aqui nós temos uma tabela de umas bactérias de importância na saúde pública. Para o público da indústria PET, a bactéria não é tão perigosa, e sim, bolores são os mais importantes, visto a baixa atividade de água do produto de vocês. Não significa que as bactérias não estejam presentes, mas simplesmente que elas não conseguem se desenvolver numa baixa atividade de água. Abaixo de 0,65, então nós não temos mais um desenvolvimento microbiano. Esta tabela são dos fungos produtores de micotoxinas, ou seja, para o desenvolvimento do micro-organismo, do fungo, ele precisa de uma atividade de água, e para a produção da micotoxina, ele precisa de uma atividade de água ligeiramente mais alta. Mas mesmo assim, são valores de atividade de água baixos quando comparado às bactérias. Atividade de água e as reações químicas. O que nós podemos prever é a oxidação lipídica, degradação de nutrientes, escurecimento não enzimático ou reação de Maillard e atividade de enzimas. Ok? Bom, a oxidação lipídica, ela se dá de forma que atividades de água muito baixas se tem uma alta oxidação lipídica, ou seja, o produto rancifica muito fácil. A ração, como ela está por volta de 0,6, algumas 0,50, 55, nós temos também uma baixa oxidação lipídica, ou seja, a probabilidade da ração rancificar é pequena devido à atividade de água ideal.
Se a atividade de água estiver mais alta, já começa a ter uma velocidade de reação lipídica maior. Em relação à degradação de nutrientes, principalmente vitaminas, nós temos que, aumentando a atividade de água, aumenta a velocidade de degradação. Ou seja, em atividade de água mais alta, a velocidade de degradação da vitamina é maior. Aqui é um estudo feito pelo Dr. Labuza, em que ele avaliou a vitamina C enlatada, ou seja, colocada naqueles frascos de lata, os medicamentos. Quando a atividade de água é bem alta, 0,84, a vitamina C se degradou em menos de 24 horas. Com a atividade de água mais baixa, 0,32, a velocidade de degradação da vitamina C foi bem menor, ou seja, se preservou mais a vitamina. Não só a vitamina C, que é hidrofílica, mas as vitaminas lipofílicas também, elas têm essa mesma tendência. Quanto maior a atividade de água, maior a velocidade de degradação. E quanto maior a temperatura, também maior a velocidade de degradação da vitamina. Eu não sei se vocês fazem adição de vitamina na ração, mas é um parâmetro importante a atividade de água em relação à degradação da vitamina. A atividade enzimática, ela também ocorre como a degradação da vitamina. Quanto maior a atividade de água, maior a velocidade de ação da enzima. Em atividades da água muito baixa, a enzima não tem atividade. Em atividades de água mais alta, as enzimas têm maior atividade. Aqui nós temos várias enzimas e atividade de água limite delas. O que chama atenção é a lipase, que numa grande faixa de temperatura, ela tem um limite de atividade de água muito baixo. Ou seja, a lipase consegue atuar mesmo em atividades de água muito baixas. Aqui é para ilustrar que a atividade de água é um mapa, em que você pode verificar o desenvolvimento microbiano, a atividade enzimática, a reação de Maillard, o escurecimento ou oxidação. Então, através da atividade de água, é possível se ter um retrato do que pode acontecer com o seu produto. A atividade de água também é importante para determinar qual a textura do seu produto. Se você deseja uma ração mais seca, mais dura, tem que se trabalhar com uma atividade de água mais baixa. Se você quer uma ração que seja firme, seca, mas ainda tem uma certa flexibilidade, você trabalha numa região de atividade de água intermediária. Se você deseja um produto macio, mais úmido, a atividade de água tem que ser mais alta. Migração da umidade. Ou seja, a água, como foi dito no início, ela tende a migrar de um lugar em que ela está em maior quantidade para o local em menor quantidade. Sempre a água vai se mover, ela vai entrar em equilíbrio com a outra fase em que ela está em contato. Ou seja, se eu tenho um produto que tem duas camadas, essas camadas têm que estar em equilíbrio de atividade de água. Caso contrário, a água vai se mover da área de maior atividade de água para a área de menor atividade de água. Não interessa se a umidade esteja igual ou diferente. O que interessa é a atividade de água estar em equilíbrio. E essa força de condução da água, ela está diretamente relacionada com a atividade de água, ou seja, a fugacidade do material. Okay? E a velocidade de migração vai depender da estrutura do seu produto, de como é a matriz, se ela tem propriedades de difusão maior ou menor. Com a migração pode ocorrer
a mudança da textura ou mudança sensorial, desenvolvimento microbiano, ocorrer as reações de degradação, alteração organoléptica e a perda do produto. Aqui nós vamos apresentar alguns estudos de caso com a ração e atividade de água. Essa foi uma publicação, aqui vocês têm a referência bibliográfica, ok? Era uma fábrica de ração e eles tiveram um problema com um determinado distribuidor e fizeram a avaliação. O distribuidor, que era o ideal, a atividade de água se manteve constante durante todo o período de armazenamento. O produto que foi deixado na própria indústria, ele teve um ligeiro aumento de atividade de água, mas não chegou a um patamar crítico. O distribuidor, que era problema, olha, a atividade de água aumentou da fabricação para valores muito críticos e o produto começava a mofar. Okay? O produto estava dentro da embalagem, porém em condição de armazenamento não ideal de temperatura e umidade relativa. Essa outra é uma tese, é uma dissertação de mestrado da Universidade Federal do Paraná, em que foi feita uma ração com esses componentes e o que foi alterado foi só a quantidade de água. Essa ração, então, era balanceada e alterou-se a quantidade de água. O que se tem é, conforme aumenta a quantidade de água, aumenta a atividade de água, aumenta a umidade, mas diminui a dureza. Tenho mais água, a ração fica mais macia. Então, é um estudo de textura da sua ração. Como o produto tinha mais água, durante a extrusão houve maior expansão do produto. E a densidade do produto com maior quantidade de água foi menor. Ok? Então, um estudo dos parâmetros físicos em relação à atividade de água, quantidade de água. Esse é outro estudo de caso de uma indústria de ração, em que eles sempre controlavam a ração por umidade. O ideal deles, pré-determinado, era 7% de umidade. Até que um dia eles tiveram um problema de um lote mofar. E aí, quando eles foram medir, esse lote estava com 7% de umidade. Estudando essa ração e traçando uma isoterma de adsorção e dessorção, foi descoberto que essa ração tinha sido passada pela extrusora, ou seja, ela sofreu uma adição de água e foi seca, passado pela secagem e resfriamento. Só que durante a secagem ela se desidratou mais do que os 7% e foi então reidratada para atingir novamente os 7%. O que acontece com um produto quando você faz o processo normal de adsorção de água antes da extrusão e depois na secagem é que, baixando para 7% na secagem e resfriamento, você tem um valor de atividade de água de 0,6. E o produto em 0,6, ele não mofa, ele é microbiologicamente seguro. Se, porventura, desidratou além dos 7% e foi feita uma reidratação para atingir os 7% de umidade, o comportamento da matriz do seu produto é diferente. Continua com 7% de umidade, mas a atividade de água altera para 0,8, ou seja, pode mofar. Então, o mesmo produto, estando a 7% de umidade, pode ter 0,6 de atividade de água ou 0,8, onde não é mais seguro.
Esse é um outro estudo de caso, não é de ração, mas eu achei interessante trazer porque mostra o mesmo perfil. Era uma fábrica de pecan em que eles tinham determinado uma faixa de umidade entre 4,5% e 5,5%. 1% de janela aqui na produção. Acontece que alguns lotes mofavam e outros lotes não mofavam. E aí foi traçada uma curva de isoterma dessa pecan e descobriu-se que com 4,5% tem menos de 0,6 de atividade de água. E aí a pecan não mofa, não há proliferação microbiana. Com 5,5 de umidade, a pecan tem 0,7 de atividade de água e pode começar a mofar. Veja a diferença de 1% no valor de umidade significa 12% de diferença de atividade de água. O produto está seguro abaixo de 0,6 e ele pode mofar acima de 0,7. Eu coloquei aqui várias considerações em relação à atividade de água, que não é só micro-organismo, mas também texturas, reações de escurecimentos, e aqui depois vocês vão receber, e tem alguns artigos em que associa o crescimento, ativação de ácaros com atividade de água, a 5 graus Celsius, uma temperatura muito fria, acima de 0,65 o ácaro se torna ativo, e a 40 graus Celsius a 0,6, ou seja, uma atividade de água mais baixa, por causa da temperatura, o ácaro pode se desenvolver. Tá? Então, vou deixar isso daqui para vocês lerem depois com atenção, que são algumas considerações interessantes em relação à atividade de água. Okay? Apresentando alguns princípios de funcionamento dos nossos medidores de atividade de água. Por ponto de orvalho. Esse princípio ele é patenteado pela Decagon e ele é um padrão primário citado na OAC e na farmacopeia. Okay? Ele funciona exatamente pelo princípio de você coloca a sua amostra dentro da câmara, isso forma um ambiente hermeticamente fechado, a amostra vai entrar em equilíbrio com a fase gasosa, com a umidade relativa deste ar. Tem uma ventoinha pequenininha que ajuda a entrar em equilíbrio mais rapidamente. Nesse sistema de medida, nós temos um espelho. Esse espelho é aquecido e resfriado, ligeiramente aquecido, ligeiramente resfriado, onde se formam o orvalho da umidade relativa deste ar. Na frente desse espelho tem um sensor óptico que mede a temperatura quando percebe a diferença na reflexão do espelho. E nós temos um outro sensor que mede a temperatura da amostra. Ou seja, é a pressão de vapor da amostra dividida pela pressão de água pura. Por isso, é um método primário. Todo esse sistema numa mesma temperatura. Um outro princípio é a constante dielétrica. Este é um princípio secundário, onde nós temos um polímero higroscópico, ele é ensanduichado por 2 eletrodos porosos. Então, quando o ambiente entra em equilíbrio, ou seja, esse polímero ele é molhado com a água do ambiente, fecha um circuito elétrico e transforma a milivoltagem em atividade de água. É preciso ter uma calibração muito bem feita deste princípio, porque ele é um princípio secundário e ele precisa de uma calibração a cada temperatura. Ok? Alguns cuidados com os equipamentos. Para manter sempre a exatidão do seu equipamento, independente de qual tipo de equipamento que seja, é preciso alguns cuidados. São equipamentos analíticos, ok? Sempre manter os sensores limpos,
um equilíbrio da temperatura, uma vez que a atividade de água é dependente da temperatura, você ter uma amostra representativa do seu lote, manter o seu equipamento em local sem oscilação térmica, não deixe do lado de muflas, de estufas, que tem grande alteração de temperatura, e você fazer uma calibração periódica. O preparo da sua amostra. A sua amostra pode ser de vários tipos. Pode ser farelos em pó, peletizados, extrusados, e aí você vai determinar se você quer medir a sua amostra íntegra ou se você vai moer a sua amostra para fazer a leitura. É importante que, se você for moer a sua amostra, você transforme em pequenos, não precisa ser um pó muito fino de farinha, e faça a leitura imediatamente após a moagem. É importante, se você decidiu medir a atividade de água na sua amostra íntegra, toda vez você faça da mesma forma. Se você decidiu moer, toda vez você moa. Seja consistente. Aqui também é uma lista de como fazer a leitura em diferentes produtos. Nós estamos sugerindo para alguns produtos a moagem, outros produtos para serem lidos da forma íntegra. E aqui estão alguns equipamentos nossos que vocês devem possuir. Vou deixar nessa tela de conclusão a importância de se medir a atividade de água no seu processo, e é uma frase de um pesquisador de uma empresa norte-americana, em que ele diz que o desafio da indústria de ração é utilizar a correta combinação de ingrediente, processamento e embalagem para criar produtos seguros e com padrão de qualidade. Encontrar os parâmetros dos custos, manter a integridade do projeto e satisfazer o consumidor. Ok? Eu tenho uma última pergunta para vocês, antes de nós passarmos para as perguntas de vocês. Nós gostaríamos de saber qual é o tema que interessa a vocês para o próximo seminário. Como utilizar corretamente o Aqualab, ou seja, para operadores do analisador de atividade de água, as reações bioquímicas e vida de prateleira, através da atividade de água, ou fundamentos de isotermas de sorção. Nós tivemos 26% como utilizar corretamente o Aqualab e 61% reações bioquímicas e vida de prateleira. Então, ficamos combinados que no próximo mês, em junho, o seminário será sobre reações bioquímicas e vida de prateleiras. Muito obrigada pela atenção de vocês, e agora nós estamos abertas às perguntas. Obrigado, Tânia, pela apresentação. Muito bem, então, os participantes que têm qualquer pergunta podem utilizar a ferramenta do GoToWebinar para enviar a sua questão. Nós estamos recebendo algumas delas aqui. Talvez nós não vamos ter tempo hábil para responder a todas. Aquelas que não forem respondidas ao vivo aqui, nós vamos procurar responder e enviar por e-mail. Ainda aproveitando aqueles que chegaram depois do início da abertura do seminário, nós vamos enviar a todos os participantes uma cópia da apresentação. E dentro dos próximos dias, nós vamos postar no nosso canal no YouTube
uma cópia dessa apresentação, incluindo o áudio. Então é só procurar lá no YouTube por Decagon Devices e colocar a palavra Aqualab junto, que vocês vão encontrar esse vídeo. Muito bem, então vamos passar a seleção das perguntas desse seminário. Tânia, a primeira pergunta que nós temos aqui o participante questiona, posso utilizar a atividade de água para qualquer tipo de produto? Sim, você pode utilizar o equipamento para medir a atividade de água para as amostras líquidas, em pó, sólidas, semissólidas, qualquer tipo de amostra. O importante na hora de você fazer a leitura é que você seja sempre consistente. Como eu tinha dito, se a sua amostra é sólida e você decide moer, toda vez você moe, ou se você decidiu triturar, toda vez tritura. Muito bem. Então vamos para a próxima pergunta. Essa é a questão da participante Driane, desculpa, Driane, eu não sei pronunciar seu nome. Tânia, no caso específico de rações, qual seria a melhor especificação de gramatura ou tipo de embalagem para manter as condições de atividade de água dos produtos? Driane ou Draiane? Driane ou... Bom, a embalagem, é importante você fazer um estudo de isoterma, existem especialistas na parte de embalagem, não posso simplesmente dizer, olha, usa um de taxa de permeabilidade 100 milímetros cúbicos por metro quadrado. Não posso dizer isso, porque primeiro tem que fazer um estudo de isoterma do seu produto, verificar como ele se comporta, como a atividade de água se comporta frente a diferentes umidades relativas. Uma vez traçada a isoterma, vai se determinar qual é o tipo de embalagem para também diferentes temperaturas, condições de armazenamento. Então, não é simplesmente um número que se dá, e sim um estudo de isoterma e depois do tipo de embalagem que você vai precisar e determinando a taxa de permeabilidade. A gramatura está relacionada com a taxa de permeabilidade do seu produto. Muito obrigado, Driane. Próxima pergunta é da participante Lilian. Tânia, trabalho na indústria farmacêutica e utilizo uma atividade de água limite de 0,75 para liberar o produto sólido, sem análise de contagem de micro-organismo. É seguro? Lilian, olha, a indústria farmacêutica tem uma tabela, nós fizemos um seminário mês passado exatamente sobre isso. A USP, a farmacopeia americana, tem uma tabela determinando para diferentes tipos de produtos, principalmente para OTC, qual é o limite de atividade de água para que você não para se eliminar vários tipos de análises microbianas. Se você quiser, nós temos essa apresentação postada no site, mas eu posso te passar também por e-mail essa apresentação. Não é simplesmente 0,75, eu poderia dizer para você, 0,75 você não vai ter desenvolvimento bacteriano. Não tem problema bacteriano, só de bolores e leveduras. Mas para a indústria farmacêutica existe uma tabela, dependendo do tipo do seu produto, qual é o limite de atividade de água e quais testes microbiológicos podem ser suspensos, ok?
Muito obrigado, Lilian. Tânia, nós temos aí uma pergunta parecida. Perdão que eu me perdi. Da participante Anita. Tânia, para produtos onde se utiliza conservante como propileno glicol, qual é a atividade ideal para o produto, sendo que este é conservante? Eu imagino que a questão é sobre o propileno glicol. Anita. Anita, o propileno glicol, ele sim é utilizado como conservante, mas em pequena quantidade, até para a ração animal, se não me engano, no máximo 10%, ok? Independente do propileno glicol estar presente na sua amostra, o ideal é manter a atividade de água abaixo de 0,65 ou próximo a 0,65. Se o seu produto que contém propileno glicol é uma ração macia, com uma atividade de água 0,85, você tem que adicionar, além do propileno glicol, um outro fungicida, ok? Não sei se era exatamente isso a sua pergunta. Obrigado, Tânia. Nós vamos tentar responder mais uma ou duas perguntas devido ao tempo. Tânia, a próxima pergunta é a quantidade de amostra que é colocada no aparelho tem interferência no tempo de leitura? Ou seja, mais amostra significa um teste mais lento? E como deve ser feita essa leitura? Com a amostra inteira ou ela deve ser triturada? Olha, eu vou responder essa pergunta, mas primeiro eu quero deixar bem claro que ao utilizar a cápsula de leitura, coloquem a amostra até a metade, nunca a cápsula cheia. Se você não tem amostra suficiente, não é um problema na indústria de ração. A indústria de ração sempre tem amostra suficiente. Mas a indústria, por exemplo, farmacêutica, às vezes não tem amostra suficiente e acaba colocando uma menor quantidade na cápsula. Não tem problema colocar uma menor quantidade na cápsula, a leitura vai demorar um pouco mais. Se você colocar uma quantidade maior de amostra, a leitura vai ser mais rápida? Vai ser mais rápida. Mas nunca encham a cápsula para não contaminar o sensor de leitura, ok? Sempre utilizem até metade da cápsula. Muito obrigado. Pergunta da participante Vanessa. Tânia, quantas vezes eu devo calibrar o aparelho de atividade de água? Qual frequência devo calibrá-lo? Vanessa, se você utiliza o seu equipamento todos os dias, durante 8 horas por dia, o ideal é você fazer a calibração, ou seja, a verificação da calibração, pelo menos uma vez por semana. Algumas empresas utilizam 24 horas, tem 3 turnos e o equipamento funciona direto nos 3 turnos. Dependendo de como esse equipamento é utilizado, os cuidados que são tidos com este equipamento, a gente recomenda até que seja feita a calibração diariamente para esse pessoal que usa o equipamento durante 24 horas, 3 turnos, todos os dias, 7 dias por semana, ok? Mas, no geral, nós recomendamos uma vez por semana. Então, nós vamos à nossa próxima pergunta da participante Valquíria. Bom dia, Tânia. Meu nome é Valquíria e trabalho em fábrica de ração para aves e suínos. Antes era analisado a ração antes do condicionador, depois do condicionador e depois do resfriador para verificar a perda de água da ração e, consequentemente, perda na produção. Hoje, realizamos somente no produto final.
qual seria a melhor forma de analisar a atividade de água na ração expedida a granel? Valquíria, eu não sei se vocês notavam diferença no valor de atividade de água quando era medido antes do condicionador e após o condicionador. Eu tenho um slide que eu não apresentei porque eu achei que o pessoal não trabalhasse dessa forma, em que a atividade de água foi feita pré-condicionador, pós-condicionador. Coloquei aqui na tela para vocês verem. Há uma diferença grande na leitura, vocês pararam de fazer esse controle e no final foi visto que quando essa amostra, né, pré-condicionador ficava 76, eu posso te passar depois tudo isso, ok? A amostra acabava mofando e outras vezes, quando ficava entre um valor intermediário, não. No produto a granel, eu acho que vocês estão fazendo da forma correta, medindo no produto final, porque é importante você saber qual é a atividade de água final e quanto vai chegar o seu cliente e se vai se manter. Mas também era interessante quando vocês mediam no pré e no pós-condicionador, exatamente para avaliar esse tempo, como foi feito neste estudo. Ok? Muito bem, então, muito obrigado, Tânia, por ter respondido as questões, pela sua apresentação. Nós encerramos o nosso tempo alocado para o seminário e precisamos encerrar, então, a apresentação. Com isso, nós agradecemos a participação de cada um de vocês. Nós temos algumas perguntas que não foram respondidas ainda, da participante Adriane, da Valquíria, Anitta, Gustavo. Nós vamos retornar para vocês por e-mail, assim como os demais. Nosso agradecimento e desejamos um ótimo fim de semana a todos. Muito obrigado. Com isso, encerramos a apresentação dessa manhã.